Agora sim, agora estamos ao vivo, Maria. Estamos ao vivo? Legal. Estamos, finalmente. Então, tá bom. Bom, gente, muito boa noite. Espero que vocês estejam bem. Muito boa noite, Andy. Sejam bem-vindos à nossa terceira live sobre Sales Enablement. Então, esse aqui é o terceiro papo que a gente está fazendo aqui com o nome de Enable Talks. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês possam curtir, compartilhar todo esse conteúdo, deixar dúvidas aqui nos comentários para a gente também cada vez mais enriquecer esse conteúdo e trazer mais informações para vocês a respeito de Sales Enablement. Beleza? Bom, vou começar aqui trazendo um pouquinho do conteúdo que a gente vai falar hoje. Então, para aqueles que não conhecem, eu vou apresentar um pouquinho do que é o Sales Enablement, mas bem rapidinho. E para quem já conhece, a gente vai dar um pouco mais de entrada no assunto e a gente vai explorar um tema que é bem divergente aqui dentro do Brasil hoje, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que nesses primeiros 30 minutinhos que a gente tem aqui, eu quero começar me apresentando. Então, meu nome é Maria Carolina, eu faço parte do time da Enablio. Hoje eu atuo como gerente de projetos aqui dentro da Enablio, mas ao longo da minha carreira eu já tenho mais de 10 anos de experiência na área comercial, passei por diversas posições multidisciplinares dentro do time de vendas, desde SDR, fazendo captação de leads, até liderança de times, né? E hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho do cenário de Sales Enablement dentro do Brasil, tá? E aí eu trago isso com um pouco de embasamento, porque nos últimos anos eu também trabalhei com mentoria de pessoas que estavam procurando recolocação no mercado, e a gente sabe que esse é um momento difícil, muitas vezes a gente não sabe que tipo de vaga a gente tem que procurar, que tipo de vaga combina mais com o nosso perfil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, o tema principal aqui da nossa conversa é justamente a gente falar sobre Sales Enablement no Brasil. Então, como a gente encontra as melhores vagas para essa posição que ainda é um pouco não explorada dentro do Brasil. A gente ainda tem muitas dúvidas sobre quais são os principais requisitos, né, que a gente tem que ter para poder se candidatar a uma vaga como essa. E eu acho que um ponto importante aqui é a gente falar um pouco sobre o contexto de Sales Enablement no mundo, né? Então, a gente tem alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem uma frente de Sales Enablement muito mais já explorada e organizada. A gente sabe mais ou menos o que é aquele job description para vaga, né? Então, qual que é a posição que, de fato, essas empresas procuram quando elas estão procurando uma pessoa para Sales Enablement. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente ainda tem um cenário meio nebuloso, a gente não sabe muito bem onde começa a função daquela pessoa, onde ela termina, de que forma ela se relaciona com outras posições dentro da empresa, tá? Então, aqui a gente vai fazer um pouco dessa imersão, entender um pouco mais sobre o cargo, o que a gente pode encontrar procurando essa vaga dentro do Brasil. Beleza? Bom, e aí, para a gente começar a falar um pouco sobre Sales Enablement, a gente precisa trazer a definição. Como eu falei, ainda é muito pouco explorado esse cenário de Sales Enablement, nem todo mundo conhece, muitas vezes as próprias pessoas do RH precisam preencher uma posição que elas não sabem o nome daquela posição. Elas sabem que elas precisam de alguém para treinar o time de vendas, capacitar aquele time de vendas, trazer receita para a empresa, mas elas não sabem muito bem qual que é o nome dessa posição, o que essa posição faz efetivamente, para quem ela responde, né? Então, hoje, quando a gente olha aqui o cenário de Sales Enablement, né, a principal definição que a gente traçou dentro da Enablio é essa que vocês estão vendo na tela, né? Que Sales Enablement é uma disciplina estratégica que busca o alinhamento entre a formulação e a execução estratégica comercial. Tá, a gente talvez ainda não tenha entendido o que significa, então vamos continuar. É um processo colaborativo, multidisciplinar, centrado em pessoas, então isso é super importante, que trabalha a capacitação e a eficiência da operação através de conteúdos, treinamentos, processos e tecnologias necessárias para impulsionar o crescimento de receita.
Então, quando a gente olha para essa definição, o que, que a gente entende? Que a gente precisa de pessoas, né? Que a gente olha para pessoas, que a gente olha também para a receita dessa empresa e a gente conversa esses dois cenários. Então, a gente treina essas pessoas de forma a trazer ali mais eficiência para o trabalho daquelas pessoas, trazendo mais conhecimento, entendendo quem é o nosso cliente, quais são as ferramentas que ajudam a gente ali a ter melhores insights, mais agilidade, né, na fato de lidar com aquele cliente. E isso tudo a gente consegue converter em mais receita, porque a gente traz ali mais recursos para aquele time comercial, por exemplo, poder trabalhar e alavancar as nossas vendas. Tá? Então, basicamente, essa é a definição que a gente conseguiu aqui mais enxuta, né, mas que fala sobre Sales Enablement de uma forma que a gente pode ali conversar de igual para igual. Então, partindo do princípio aqui que a gente já contextualizou o que é Sales Enablement, que a gente já entendeu o que é, a gente vem aqui para a parte de nomes de vagas relacionadas. E isso aqui também é um ponto importante, né? Quando a gente faz a busca para falar sobre quais são as vagas de Sales Enablement que a gente consegue se candidatar aqui dentro do Brasil, a gente não encontra especificamente esses nomes que a gente tem aqui bonitinho do jeito que eles estão. Então, o que é importante? Poxa, eu preciso olhar para a vaga, é claro, porque às vezes eu sou uma posição mais sênior, às vezes eu tenho uma posição mais júnior, às vezes eu tenho um perfil que é mais para treinar esses times de vendas, um perfil que é para conversar mais com o C-Level, então eu preciso entender quais são as posições que eu tenho no mercado, mas mais importante do que isso é a gente olhar o perfil da vaga. Eu não sei se eu estou travando aqui, mas se estiver travando, por favor, me avise. Produção. Tá tranquilo, Maria, tá tranquilo. Beleza, então tá bom. Então, o que a gente encontra quando a gente começa a pesquisar no exterior, por exemplo? No exterior é mais comum a gente encontrar já essas vagas bem pré-definidas, de especialista, analista, coordenador, gerente, né? O time, que é o capacitador de vendas, o facilitador, o treinador, a gente encontra essas vagas de forma mais clara, né? Agora, quando a gente olha para o cenário do Brasil, não. Então, o que eu recomendo? Quando a gente vai fazer uma busca por vagas de Sales Enablement, é muito legal que a gente possa procurar as palavras-chave. Então, tem várias formas legais, tem vários vídeos no YouTube que ajudam a fazer essas buscas dentro dos principais sites ali de buscas, que a gente também vai falar um pouco sobre eles, né? E, de repente, só usando a palavra enablement, eu já consigo ter um range de vagas muito maior do que se eu procurar, por exemplo, capacitador de vendas ou capacitação de vendas, tá? Então, quando eu jogo enablement, por exemplo, no LinkedIn, que é uma das plataformas que a gente mais conhece, mais faz buscas hoje de vagas no geral, eu encontrei ali no Brasil cerca de 1.300 vagas. Como eu falei, eu usei a palavra-chave, né? E aqui eu preciso fazer depois como é que eu posso dizer, uma lima de todas essas vagas e entender quais vagas realmente têm o meu perfil, quais vagas não tem nada a ver com aquilo que eu estou procurando. Então, é necessário a gente procurar por palavras-chave, tá? E se vocês estiverem procurando vagas no exterior, a gente consegue achar de uma forma mais assertiva, mas é bem legal também que a gente se atente a essas palavras-chave. E aí, o que eu trouxe como palavras-chave que podem ajudar na hora de procurar uma vaga, né, para Sales Enablement. Então, basicamente, quando eu procuro de uma forma mais generalista, eu preciso achar capacitação, treinamento, otimização, função de vendas, né? CRM é muito legal, então CRM é aquela plataforma que a gente vai cuidar da vida do cliente, né, dentro do sistema. Uma plataforma de LMS, que é onde a gente vai fazer a gestão de aprendizagem, né? Então, é uma plataforma de gestão de aprendizagem, sistema, né, de gestão de aprendizagem. Então, essas são palavras-chave que eu, praticamente em todas as vagas onde eu olhei para Sales Enablement, eu achei essas mesmas palavras, tá? E quando eu olho para vagas no exterior, eu também coloquei aqui algumas das palavras que eu mais encontrei, que é Learning, Development, Technical Training, Coaching, Sales Capacity. Então, são várias dessas palavras que se repetem nessas vagas
que eu achei ali ao longo da minha busca dentro do LinkedIn, por exemplo, tá? E aqui também é bem bacana que a gente possa ter uma visão geral de como funcionam os salários para cada operação. Então, eu reforço que a nossa busca por informações no Brasil, ela ainda não é muito assertiva, não é uma busca que eu posso dar muita confiança, né, no range de salários, por exemplo. Então, por isso que a gente pautou nos salários internacionais nos Estados Unidos, e aí a gente encontrou vagas, né, de especialista, de gerente, gerente sênior, diretor, C-level, que mostra para a gente ali uma média desses salários, né, anual, tá? Então, eu tenho pessoas que recebem ali, né, já no início de carreira, vamos dizer assim, $92 mil por ano, até o C-Level, que recebe $192 mil por ano, tá? Então, essas informações, elas estão disponíveis, a gente pode depois compartilhar na descrição do vídeo aqui com vocês, para que vocês tenham acesso a esses arquivos também e possam entender um pouquinho melhor como é que a gente chegou nesse gráfico com esses valores, tá? E eu comentei das plataformas de busca, né? Então, já citei o LinkedIn aqui na nossa conversa algumas vezes, mas eu também tenho novidades, né? Acredito que as plataformas que vocês já conhecem, né, como o LinkedIn, o Glassdoor, elas continuam sendo plataformas legais para a gente encontrar vagas dentro do Brasil, no exterior também. E a gente tem uma novidade, que é a plataforma da Enablio, tá? Então, aqui na descrição do vídeo, depois vocês também vão encontrar o site da comunidade da Enablio. Aqui é um espaço que a gente tem trocas sobre o assunto de Sales Enablement no Brasil, as dificuldades, dores, acertos que a gente tem dentro da comunidade. A gente troca essas experiências, a gente fala sobre tudo que está acontecendo nesse movimento de Sales Enablement no Brasil. E a gente também tem ali uma parte dessa comunidade que é dedicada a uma sessão de vagas. Então, se vocês estiverem procurando novas vagas, ou se vocês estiverem procurando pessoas para integrar o time de vocês, ali é um espaço que vocês podem ou compartilhar ou procurar vagas dentro da nossa comunidade, tá? Além disso, o que é importante? Como a gente está falando de vagas que são específicas, são um pouco ainda exploradas, né, no seu máximo potencial, é muito legal que a gente esteja de olho nos websites das empresas, que a gente possa estar sempre olhando ali na seção de carreiras, o trabalho conosco, daquelas empresas que elas são referência naquele modelo de trabalho que a gente acredita. Então, empresas que têm uma cultura alinhada com aquilo que a gente acredita que faz bem para a gente, né? Empresas que a gente admira, que a gente gosta do trabalho, porque, eventualmente, pode aparecer ali uma vaga dentro da página daquela empresa e que ela vai ficar disponível só ali. Então, é muito legal que a gente possa fazer esse acompanhamento, essa busca, né? E deixar sempre essas empresas à mão ali para a gente continuar pesquisando, tá? E mais importante, acho que do que isso, a gente não ouve muito falar sobre, mas é justamente a parte de networking, né? Sendo da área comercial aqui há muitos anos e tendo amigos da área comercial, conheço muita gente e eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar o nosso networking, a gente tem que falar com as pessoas, falar o que a gente está fazendo, do que a gente gosta, conhecer pessoas diferentes, né? Participar de eventos, participar de cursos, se mostrar interessado, conversar com as pessoas sobre aquilo que a gente gosta de fazer, porque isso também vai dar aquela rede de apoio que você precisa para, de repente, sair de um trabalho que você não está curtindo, entrar na área de Sales Enablement, né, fazer esse movimento de carreira. Muita gente que quer entrar em Sales Enablement trabalha hoje com outras coisas. Então, é muito importante que a gente tenha esse networking para que a gente justamente possa fazer essas movimentações, né? E quando a gente fala de networking, a gente fala de realmente se importar com as pessoas, né? De se fazer presente. Então, acho que esse é um passo bastante importante. E se vocês tiverem dúvidas depois de como é que a gente aumenta a nossa rede de networking, né? Como é que a gente conhece pessoas estratégicas, isso é uma coisa que dentro da comunidade da Enablio vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar várias empresas, várias pessoas diferentes falando sobre o assunto. Então, ali pode ser um bom lugar para vocês criarem esses laços, né, e criar, desenvolver mesmo esse networking para vocês conhecerem mais pessoas dentro da área também. Beleza?
Boa, e aí a gente olha para a parte de preparação para entrevista, né? Então, muitas vezes essa parte de preparação para entrevista ela parece óbvia, né? Mas muitas pessoas têm dúvidas, inclusive eu acho que se vocês estiverem realmente desconfortáveis fazendo entrevistas e as entrevistas não estão dando certo, e se vocês quiserem conversar com as pessoas, eu estou à disposição também dentro da comunidade da Enable, a gente pode trocar ali insights, né, de como vocês estão se apresentando e como a gente consegue melhorar, eventualmente, uma performance de apresentação, para você chamar mais a atenção dos recrutadores, então eu fico disponível para quem quiser conversar comigo depois, tá? Mas a gente trouxe ali aqui alguns pontos importantes, né? Então, profissionalismo. Gente, isso é importante em qualquer vaga, independente de Sales Enablement ou qualquer outra vaga que você deseja aplicar, área comercial, ou independente disso. É sempre importante a gente ter uma postura profissional, a gente se apresentar bem, né? É muito legal a gente falar com essa coisa do sorriso no rosto, de se mostrar interessado. A escuta ativa é um ponto importante também. Então, às vezes é muito comum a gente ficar nervoso na hora da entrevista. Eu mesmo estava nervosa para entrar nessa live. Então, a gente, às vezes, acaba se atropelando, acaba falando demais ou falando de menos, né? Não ouve as perguntas, a gente simplesmente não consegue ter uma performance 100% porque a gente não está ouvindo, né? A gente fica tão ansioso, tão nervoso que a gente não se percebe. Então, acho que um ponto interessante é a gente, né, respirar, contar até 10 e prestar atenção naquilo que a outra pessoa está perguntando para a gente, né? Entender legal a pergunta. E se não entender, pedir para a pessoa repetir a pergunta, né, para que a gente possa responder exatamente aquilo que ela precisa ouvir, tá? Perguntas preparadas, e isso é uma coisa bastante interessante. Perguntas preparadas não é aquilo que você imagina que a recrutadora vai te perguntar, mas é efetivamente aqueles 5 minutinhos finais de entrevista que a recrutadora pergunta para você se você tem alguma curiosidade sobre a empresa, se tem algo que você queira saber. Então, esse é um momento muito bacana para você realmente demonstrar interesse, para você perguntar para a pessoa aquilo que você tem curiosidade sobre a empresa, sobre o time, os desafios, né? A missão, valores da empresa, muitas vezes não está muito claro no site ali. Então, é legal a gente ter esse espaço e a gente está pronto para ele, né? Porque aí a gente consegue realmente fazer as perguntas certas, do jeito certo, tirar as melhores informações, se preparar para um segundo momento dessa entrevista. Tá? Então, estejam preparados, conheçam ali a empresa que vocês eventualmente vão fazer entrevista, né, que vocês vão participar de um processo seletivo. A gente tem hoje muitas vagas e muita gente procurando trabalho, então, às vezes, a gente acaba se candidatando para várias vagas que, às vezes, não tem muito seu perfil, a gente não estuda muito a empresa, e aí, de repente, a gente perde uma boa oportunidade porque a gente realmente acabou, né, lidando, assim, de uma forma não muito personalizada com aquela empresa, e a gente acaba ficando, assim como outros tantos, vários candidatos, naquele limbo, né? A gente não passa para frente. Então, isso aqui é importante, a gente está ali muito dedicado a entender qual é o trabalho daquela empresa, aquela missão, se corresponde com os nossos valores. Acho que essas perguntas, elas são fundamentais. A gente parte aí depois para o uso da técnica STAR. Então, essa daqui é uma técnica que até estava conversando com o Andy aqui, que está me acompanhando nessa live mais cedo, e ele falou, nossa, eu não sei o que é a técnica STAR. E, assim, muita gente pode não saber o que é, mas muita gente usa sem saber que está usando. Então, agora a gente vai usar com propósito, né? Que a técnica STAR é... a gente, dentro da nossa trajetória, a gente tem que contar algumas coisas que são importantes. Então, é trazer um pouco de situação, né? Então, qual é o meu momento, o que eu faço, né? Como é a empresa que eu trabalho ou que eu trabalhei eventualmente. Aí depois a gente passa para o T, de tarefa. Quais eram as minhas tarefas, né? O que eu fazia dentro dessa empresa, como eu fazia ali as minhas tarefas, meus parceiros, quem eram essas pessoas. Depois a gente parte para a letra A, que é a ação. Então, dentro dessas minhas tarefas, o que era responsabilidade minha, né? O que eu desenvolvi, eventualmente sozinha, né? A metodologia que eu trouxe para dentro do time, isso é super importante para o recrutador te conhecer, tá, gente? E aí a gente parte para o R, que, na minha opinião, é a coisa mais importante, que é o resultado. Então, com base naquela situação que eu trouxe para o recrutador, daquela tarefa que eu executava,
da ação que eu trouxe, né, para dentro da empresa, os meus colegas que trabalharam comigo, quais foram os resultados que eu apliquei ali naquele período que eu estive naquela empresa. Eu acho que isso também é um ponto importante aqui, da gente trazer essa técnica, estudar mesmo, escrever ali sobre o seu perfil, sobre sua carreira, as empresas que você passou, porque no momento também que você for perguntado, isso já está bem claro e desenhado dentro da sua cabeça, né? E aí a gente consegue falar melhor e consegue trazer melhor esses pontos, tá? E aí, na minha opinião, o último ponto, ele também é super importante, porque não importa todos os itens anteriores se a gente não for autêntico naquilo que a gente está falando, né? Não tem mentira que se sustente por muito tempo. Então, é muito legal que você, sempre que você trouxer ali o seu perfil, né, a sua história, traga realmente a pessoa que você é, a pessoa que, enfim, que tipo de atividades que você gosta de fazer no seu tempo livre, traga a sua personalidade, né, como você é no seu dia a dia, porque a gente vai encontrar aquela empresa que vai dar mais match com a gente, sendo dessa forma autêntico, né, e a gente vai ter uma boa relação aqui, tá? Beleza, pessoal. E aí, aqui a gente parte para uma parte que é muito temida, né, dentro de qualquer processo de recrutamento, que é justamente a preparação de cases. Então, está cada vez mais comum os processos hoje de recrutamento, eles estão alongados, né? Então, a gente tem várias etapas dentro desse processo. Muitas vezes, essa etapa do case, ela é mais de uma etapa, na verdade, né? A gente começa o case numa etapa, apresenta para uma pessoa, apresenta para outra, às vezes acaba recebendo até feedback para melhorar e uma terceira apresentação ainda acontecer. Então, como é que a gente faz para a gente ter os melhores insights dentro desse case, né? Como é que a gente faz para brilhar muito no case, né? Então, bom, a gente precisa conhecer quais são as tendências daquela vaga que a gente está aplicando, né? Então, quando a gente fala de Sales Enablement, a gente tem, assim, um cenário gigantesco de coisas que a gente pode trabalhar, justamente porque ainda é uma vaga muito nova, né? Ainda é um perfil de vaga que a gente ainda não tem consolidado exatamente, né, como vai funcionar. Então, é muito legal que você consegue explorar várias frentes dentro de Sales Enablement, né? Ter uma estruturação é importante. Então, compreender o cenário do problema e propor a solução mais adequada é super importante, né? Sempre quando você também traz experiências anteriores, ou seja, relacionar com coisas que você já fez no passado, em outras empresas, isso também ajuda a trazer mais consistência naquilo que você está falando, mais embasamento, né? Então, as ferramentas que você usou e que você poderia usar novamente, né? Quais foram as práticas que no passado você fez, as metodologias que você aplicou e que você conseguiria replicar agora para ter um resultado satisfatório, né? Então, são várias as frentes aqui que a gente consegue linkar com o passado e trazer uma experiência mais robusta para esse case, tá? Usar dados, gente, super importante hoje, quando a gente fala de Sales Enablement, é muito, assim, quase que improvável que a gente não tenha uma pessoa que esteja dentro dessa estrutura para fazer análise de dados, né? Então, hoje, cada vez mais, né, na verdade, a gente precisa de pessoas que sejam analíticas, que seja data-driven, né, que possam fazer essa leitura de dados, de problemas que a gente teve no passado, de problemas que a gente tem hoje dentro da estrutura comercial, de, eventualmente, demora para atender um cliente, ou problemas que são recorrentes. Então, eu preciso ter um lugar para fazer essa leitura, e eu preciso que essa leitura ela seja fidedigna, né? Eu preciso que ela seja real, né? Então, isso é super importante, né? Ter uma pessoa analítica aqui, né? Foco no cliente. Então, gente, hoje, falando da experiência comercial, né? Como muitas das pessoas que entram na parte de Sales Enablement vieram da estrutura comercial, sabem que sem o cliente a gente definitivamente não faz nada, a gente não vai para lugar nenhum. Então, é muito legal que a gente tenha esse olhar do cliente, né, que a gente colha os feedbacks do cliente, que a gente possa entender ali quais são as dores daquele cliente para a gente trazer também as melhores soluções para dentro desse case, tá?
E aí, a gente traz esse case na prática, né? Então, depois que a gente estruturou toda essa operação, a gente vai trazer ali a simulação desse case para a entrevista, a gente vai fazer uma apresentação. E aí, enquanto eu estou falando aqui, eu estou pensando que, de repente, o que a gente pode fazer para tornar esse slide mais tangível é compartilhar com vocês como é que funciona um case dentro da área de Sales Enablement. Então, produção, não sei o que vocês acham sobre, mas a gente pode disponibilizar para o pessoal um arquivo aí que fala sobre o case, para a gente trabalhar com o pessoal, de repente, até no próximo Talks e ver como é que a galera reage aí com o case. Também diga nos comentários se vocês querem. Vamos providenciar isso aí, né? Acho que na comunidade cabe a gente colocar alguns cases, né? Fazer os simulados com o pessoal. E vamos ver o resultado, né? Dependendo de como for, a gente dá o feedback também individual para cada pessoa e acho que vai ajudar bastante. Muito bom, muito bom. Então, já temos um compromisso aí para os próximos dias. Beleza, e aqui já caminhando para o final, gente, eu acho que um ponto que ainda é bem interessante dentro de Sales Enablement, né? Então, é uma área muito nova, que dá muita oportunidade para a gente crescer em várias frentes. E essa imagem, ela simula muito como o Sales Enablement é complexo ao mesmo tempo que é necessário e simples, né? Então, quando a gente olha para Sales Enablement, a gente entendeu que é um espaço de transformação ali, de capacitação, de treinamento das áreas comerciais voltado para a receita das empresas. Legal. Mas quando a gente olha essa estrutura de uma forma mais macro, né, uma visão assim mais generalista daquela empresa e daquele cenário, a gente entende que Sales Enablement ele pode responder e ele está conectado com diversas outras áreas dentro da empresa. Então, desde a área de operações, o financeiro é extremamente importante, o jurídico, o sucesso do cliente, suporte, recursos humanos, né? Então, hoje a gente tem várias pessoas que estão participando do workshop com a gente e que respondem para o time de people, mas a gente tem gente respondendo para esse level, tem gente respondendo para marketing, então a gente tem uma estrutura que ela é super complexa, ela está se desenvolvendo, mas a gente consegue observar que Sales Enablement ele tem um papel fundamental em diversas áreas da empresa, né? Então a gente não tem uma limitação de crescimento. A gente pode crescer, de repente, para todas as frentes, para todas as áreas, né? Dependendo de que tipo de empresa você trabalha. Então, eu acho que aqui fica a reflexão para vocês de que o céu é o limite, gente, que a gente tem muito campo para explorar. E com certeza, na comunidade da Enable, vocês vão encontrar todo o suporte que vocês precisam. Se vocês já estão na área, ou se vocês ainda não estão, mas têm vontade de ingressar, querem conhecer mais dessa área de Sales Enablement, vocês podem contar com a gente. Beleza? Então, acho que a gente teve um papo legal aqui, a gente vai encerrar dentro do tempo combinado. Mas eu quero convidar todos vocês a acessar o link da Enable, da comunidade, que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, fiquem de olho que a gente está postando sempre conteúdos interessantes aqui. Nas próximas terças-feiras, a gente tem mais conteúdos para trazer para vocês aqui no Enable Talks. Então, fiquem de olho, sigam a gente na página do LinkedIn, que a gente compartilha ali informações super relevantes aí diariamente, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se vocês também tiverem dúvidas, eu vou pedir para a produção aí colocar as minhas redes sociais aqui, meu LinkedIn, se vocês quiserem falar sobre posicionamento, como é que a gente se comporta numa entrevista, ajudas, ou qualquer outro tema também, gente, são super bem-vindos. Legal, espero que vocês tenham gostado. Boa, Maria, muito obrigado, foi sensacional, apresentação riquíssima aí, conteúdo muito atualizado, né, com relação ao que a gente tem no mercado hoje, os desafios, e foi um papo incrível, muito bom, obrigado. Obrigado, gente, obrigado. Até mais.